Olá, seja bem-vindo à Jornada do Analista Contábil. Eu sou o professor Felipe Guerra e tenho aqui ao meu lado o professor Marcos Lima. E nós estamos no terceiro episódio da jornada e nesse encontro nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós vamos abordando com vocês aqui desde o nosso primeiro dia, tá? Professor, boas-vindas aí para o pessoal que está aqui conosco, os guerreiros que chegaram aqui no terceiro encontro. Muito obrigado, professor. Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro da Jornada do Analista Contábil. E hoje nós, como o professor falou, vamos dar uma amostra daquilo que vem por aí. Show de bola, professor. Lembrando a você que está participando aqui da Jornada do Analista Contábil, que o nosso objetivo é te mostrar de forma simples, prática, quais são os conhecimentos e ferramentas que você precisa adquirir, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para atuar no departamento contábil de forma prática e conseguir se tornar um analista de sucesso, eliminando assim todas as dificuldades e obstáculos que possam estar prejudicando o seu desenvolvimento dentro da área contábil, tá? E nesse encontro de hoje, nós vamos dar continuidade àquilo que nós falamos desde a primeira aula. No primeiro episódio, nós falamos sobre as oportunidades dentro do mercado contábil e como que você pode aproveitar, seja internamente dentro das empresas, seja prestando consultorias, fazendo trabalho de freelancer, dentre muitas outras. Falamos um pouco da média salarial, falamos um pouco sobre a trajetória do professor Marcos Lima e como que você pode se motivar a tomar a decisão de investir aí na sua carreira, nos seus conhecimentos e conciliar essas habilidades teóricas e práticas, tá? Já no segundo encontro, nós falamos basicamente a respeito de que você também pode aproveitar as oportunidades que foram levantadas na aula 1, desde que você possua as habilidades técnicas e práticas que são necessárias. E a gente finalizou o segundo encontro demonstrando ali alguns depoimentos de alunos que passaram por essa trajetória, por essa mesma jornada que vocês estão iniciando. E agora, nesse nosso terceiro encontro, nós vamos mostrar para vocês a metodologia que foi desenvolvida pelo professor Marcos Lima com o objetivo de ensinar a contabilidade de forma prática e fundamentar os conhecimentos que você precisa de forma teórica. Então, professor, fique à vontade aí para demonstrar para todos que estão nos assistindo a sua metodologia utilizada no programa de formação em analista contábil. Muito obrigado, professor. A minha metodologia é muito baseada naquilo que a gente já vem falando desde o nosso segundo encontro, né? No último encontro, então, a gente formalizou essa ideia de etapas e não de cronologia, como vocês ou eu mesmo aprendi na faculdade. E com base nisso, a gente tem aqui o programa de formação em analista contábil, que é exatamente a forma como nós ensinamos para você. Nós temos essa metodologia já caracterizada e já formalizada e já praticada há mais de 10 anos, tá, professor? Eu pensei exatamente no modelo, professor, como se você estivesse... Olha como é interessante. Como se você estivesse dentro de um departamento contábil mesmo. Como se você tivesse feito uma imersão para o departamento contábil e olhasse para os lados e visse, poxa, eu estou fazendo várias empresas com várias formas diferentes de se trabalhar. Então, essa é a ideia do Formação em Analista Contábil. Eu começo formação em analista contábil, e aqui os meninos vão colocar aqui a gente nessa trajetória prática, com uma introdução à contabilidade. A gente discutiu aqui muito, falando sobre a ideia da seguinte forma. Poxa, muita gente já formada não sabe debitar e creditar. Pois aqui, a introdução à contabilidade, eu trabalho exatamente isso, professor. Eu explico a essência do débito e do crédito. Transforma a representação patrimonial em algo prático, exemplifico a representação patrimonial, trabalho a escrituração contábil de maneira simples, trazendo exercícios simples para você entender débitos e créditos, tá? Aqui a gente não dificulta nada, é tudo de maneira muito fácil e muito tranquila, tá, professor? Depois, a gente disponibiliza, inclusive, um grupo exclusivo do WhatsApp para você fazer interações. E aí, vai falar, professor? Só um parêntese, professor. Eu já vi ali no módulo 1 que já tem um monte de exercício prático. Já sabe que a nossa pegada é prática, né? Não é brincadeira não, viu? Bom, aí a gente começa no módulo 2, professor, falando de explanação sobre as normas contábeis, né?
como você deve iniciar a execução e o trabalho de análise, quais as normas você vai precisar. Obrigatoriedade da escrituração contábil, CPCs, normas brasileiras de contabilidade e as leis máximas da contabilidade. Você entende essa lógica. Aqui, pessoal, sem enrolação, sem ter que ler a lei, a gente precisa entender a lógica das normas. Pega essas normas, pega a lógica das normas e agora vamos para a prática aliada à teoria. E aí, professor, eu pensei muito ao longo desses anos ao desenvolver essa metodologia, foi o seguinte, ora, os escritórios de contabilidade dividem as empresas, ou o grupo de empresa, o Felipe vai ficar com empresas do Simples, o Marcos vai ficar com a empresa do lucro real, o fulaninho vai ficar com a empresa do lucro presumido, tá? Então, quando a gente divide essas empresas por regime tributário, muita gente passa a pensar o seguinte, poxa, eu não sou do departamento fiscal, mas nós entendemos muitas vezes que a divisão dessas empresas por regime tributário é uma divisão por dificuldade. Então, quem fica com as empresas do lucro real é porque tem situações muito mais complexas. E, na verdade, essas divisões, eu pratico elas para trazer a realidade de um departamento para dentro do curso, para dentro dessa metodologia, para você se sentir dentro do departamento. Mas elas não têm diferença nenhuma, professor, como você já explicou. A diferença, muitas vezes, é a apuração do tributo, que é uma questão fiscal, e eu simplesmente transformo elas no modelo contábil. Então, vamos lá. Então, respeitando a realidade, a gente vai explicar exatamente isso. O módulo 3, na verdade, a gente trabalha o seguinte, exatamente aquela metodologia. Primeiro, eu começo com subscrição e integralização de capital. Nesse módulo 3, então, aqui é a contabilidade do Simples Nacional. Para as empresas do Simples. Para as empresas do Simples. É tanto que eu pego uma empresa do Simples, olha que massa. Tenho a caixinha dos documentos, obviamente você digitar, eu não tenho a caixinha dos documentos, né? Mas eu tenho lá a caixinha dos documentos, que é transformado numa apostila, né? A gente transformou numa apostila. E você começa pegando, opa, vou tirar aqui o contrato social. E aí acontece o quê? Subscrição e integralização. E o mais massa, hein? Pego esse documento e levo para dentro de um sistema web de parceria da gente, onde você tem acesso ilimitado, tá? Então, um aluno que tem essa ferramenta, que é o curso de formação em analista contábil, ele também tem acesso à ferramenta do sistema web para ele praticar, para ele exercitar ali na real. Não só as empresas do curso de formação, mas as empresas que ele quiser criar, ele pode ir lá, obviamente, no ambiente acadêmico, né? Eu já vi vários alunos criando outras empresas, mas ele pode criar tranquilamente. Então ele tem acesso, inclusive, esse acesso lá é muito massa porque ele é acesso web, professor. Ele pode acessar do tablet dele fazendo os registros contábeis, tá? Então, pega lá o documento, subscrição, integralização de capital, eu apresento o plano de contas que nós vamos utilizar. Depois de apresentar, trabalhar a parte do capital, eu vou para a parte fiscal. Olha só a parte fiscal. Trabalho as entradas, olha só, aquisição de mercadoria, serviços tomados, e trabalho as saídas. E depois as faturas de consumo. Água, telefone, energia, internet. E aí, depois dessa parte fiscal, professor, a gente vai para uma parte trabalhista, né? Que é do departamento pessoal, onde a gente começa a trabalhar todas as operações do departamento pessoal, analisando documentos do DP. Terminou. Aí a gente vai para onde? Financeiro. Vamos analisar conciliação bancária. Eu faço, professor, eu pego o extrato do banco da empresa e vou fazendo, ticando um a um. Olha, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. Esse pagamento é débito assim, crédito assim, por quê? Né? Da onde é que está vindo esse documento? Está aqui o recibo e aí a gente vai fazendo a conciliação disso. Depois a gente vai para o patrimônio, onde a gente trabalha as depreciações, faz a parte da apuração tributária do Simples Nacional e depois finaliza com a apuração dos custos. Deixa pronto para quê? Para encerrar as demonstrações contábeis dessa empresa do Simples. Essa empresa do Simples, nesse encerramento, eu ensino a encerrar o balancete, leva para o balanço, leva para a DRE. Calma que eu não estou ensinando análise ainda, tá? Aqui, eu só ensino primeiro a você encerrar. Escritura, encerra. Vamos devagar no conhecimento.
E aí o cara vai evoluindo, né? Ele deixa de ser o Felipe e passa a ser o Marcos Lima, né? E aí vai para uma empresa do lucro presumido. Essa empresa do lucro presumido agora tem outras operações, mas percebam, segue a mesma lógica. Eu vou agora incluir no lucro presumido um negócio melhor. Não é mais subscrição ou integralização de capital, professor. É aquele negócio chamado balanço de abertura. Lembra? Implantação de saldos. Faço a implantação dos saldos, porque eu estou recebendo essa empresa do lucro presumido. Olha só, eu estou recebendo essa empresa do lucro presumido de um outro contador. Isso é muito comum, né? Bastante comum. E o cara manda o balancete todo bagunçado. Ou então a empresa nunca fez a contabilidade. Começa a implantar agora. Perfeito. E essa pergunta é recorrente, viu? E aí tá a resposta aí, ó. Implantação dos saldos. Como é que eu vou implantar esses saldos? E aí implanto os saldos, faço os lançamentos de entradas de documentos fiscais, saídas de documentos fiscais, faturas de consumo. Segue a mesma lógica, pessoal, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Fiscal, depois eu vou para onde? Pessoal. Vou para as operações do departamento pessoal, provisões de natureza trabalhista, folha de pagamento, férias, rescisões, prolabore, apurações de FGTS, de INSS e assim vai. E aí a gente vai nas operações do departamento pessoal. Começa as operações do financeiro e segue o mesmo rito, pessoal, até chegar no encerramento das demonstrações contábeis para as empresas do lucro presumido. Perceba, professor, que é a mesma lógica. Eu não precisei entender aqui de CPC, FUL, CPC-PME, de NBCTG. Não, eu precisei entender e ter um método bem estruturado. Vamos para o próximo. Próximo módulo. No próximo módulo, nós temos aí a contabilidade, agora sim, viu? Para as empresas do lucro real. Agora o bicho fica... Aqui eu tive o cuidado... O bicho pega mesmo. Pega. Aqui eu tive cuidado, viu, professor, de colocar um bônus dentro desse módulo, depois da contabilidade, a ensinar a apuração do lucro real. Por que eu tive esse cuidado? Por uma razão muito simples. Eu sigo a mesma lógica, tá, professor? Subscrição, fiscal, pessoal, financeiro, encerra. Eu tive a preocupação aqui, a gente até discutiu sobre isso, do seguinte, poxa, a apuração do lucro real é pura contabilidade. Pura contabilidade. Então o cara vai entender PIS e COFINS. Olha só que interessante. Dentro do lucro real, a gente vai ter bônus de apuração de PIS e COFINS e apuração de lucro real. Não é nosso foco, tá, pessoal? Mas aqui a gente teve a preocupação de gerar conteúdo para vocês. De você entender. Porque muita gente pergunta assim, quem que apura o lucro real aí? É o fiscal ou o contábil? Aí o pessoal, rapaz, uns apuram PIS e COFINS, o contábil apura imposto de renda. Mas eu, enquanto contabilidade na época, eu lembro muito bem, que eu me exigia a aprender PIS e COFINS porque eu precisava registrar contabilmente a não cumulatividade, que é um registro muito interessante que eu ensino exatamente nesse módulo. Eu não preciso entender o que é crédito tributário, não. Eu preciso entender como registrar. E aí eu entendia isso e fazia o registro contábil. Então a gente se preocupou bastante em relação a isso. E aí, professor, vai para as contabilidades das entidades sem fins lucrativos. Aqui eu criei uma igreja, não é a igreja Marcos Lima, pelo amor de Deus, tá? A gente criou uma igreja e essa igreja nós temos todos os fatos. Desde o processo da Constituição, que lá não chama de capital social, mas a gente chama de patrimônio social, tá? E a gente vai trabalhando aqui todo o processo da entidade sem fins lucrativos. Desde a parte fiscal, a parte de DP e a parte do encerramento das demonstrações contábeis, seguindo as normas relativamente às entidades sem fins lucrativos. Pessoal, execução completa. Execução completa. Então, vamos lá agora ao processo de encerramento das demonstrações contábeis. Aqui, no encerramento das demonstrações contábeis, que é o módulo 7, professor, a gente apresenta todo o escopo das demonstrações. CPC 26 básicos, NBCTG 26, balanço, como é que funciona, quais são as normas, como é que eu vou encerrar,
elaboração, DRE, DMPL, DFC, e aí a gente elabora as normas, as demonstrações contábeis dentro desse escopo do módulo 7. Já no módulo 8, a gente vai para análise, e aí a gente chamou a professora Catarina Amaral. Era isso que eu ia lhe perguntar, se era aqui que entrava a participação da professora Catarina. Exatamente. Só aqui. pedir para o nosso amigo do apoio deixar o nome do módulo aí para facilitar. Isso, análise das demonstrações contábeis. A professora Catarina Amaral, de forma magnífica, ela apresenta, e com toda a sua experiência de análise de auditorias, ela apresenta todo o módulo 8, tá, professor? Relativamente às demonstrações contábeis no nível de análise. Então ela faz análise horizontal, análise vertical, aspectos relevantes do balanço, aspectos relevantes das DRS, índices financeiros, tá? E aqui é onde mora o trabalho do analista também, porque ele vai desde a execução até o processo de análise. Beleza? Então, módulo 8 trabalha exatamente sobre Muito isso. Muito interessante isso, professor, porque a gente vem falando sobre conciliar teoria e prática, e isso a gente viu de forma muito profunda na questão da execução, mas a gente também amplia essa visão para a aplicabilidade disso na gestão dos negócios, que é o que a gente falou lá no primeiro episódio da jornada. Então, quanto mais eu entendo das empresas, quanto mais eu entendo do que elas fazem, quanto mais eu vejo a aplicação prática daquele meu conteúdo contábil, mais eu posso materializar isso em resultados. Sem dúvida nenhuma. E o resultado é entender os índices das empresas, principalmente para gerar, então, possibilidade de tomada de decisão. E aí, a gente chama aqui o professor Felipe Guerra no módulo 9, hein? Professor Felipe Guerra falando exatamente do processo de SPED contábil e SPED ECF, sobretudo do aspecto prático também, onde a gente trabalha aí distribuição de lucros, apresentação de execução de SPED ECF e de SPED contábil, que é um assunto totalmente relacionado à nossa área contábil aqui. É interessante também, professor, porque nesse módulo eu tive a oportunidade de gravar essas aulas e de disponibilizar esse conteúdo de escriturações contábeis digitais, porque muita gente hoje não percebe aquilo que também nós falamos como números lá na primeiro episódio. A crescente de empresas que passam a enviar o SPED contábil ano após ano. Então, muitas vezes, quando você vai procurar ali uma vaga, vai disputar uma vaga de trabalho, de consultoria, dentro do departamento contábil, o teu conhecimento a respeito do SPED contábil pode ser um grande diferencial. Totalmente. E o SPED contábil, a cada dia mais, né, como a gente já falou, precisa mais em virtude das obrigatoriedades. E aí a gente vai para o módulo 10, professor, que são os conteúdos exclusivos que nós chamamos, que são assim detalhamentos de vários e vários conteúdos que nós disponibilizamos. Consultorias financeiras, provisões, ativos contingentes, provisões versus contingências lá no CPC 25. E você tem lá aspectos relativamente a intangíveis, ativo imobilizado, análise relativamente a ajuste a valor justo, ajuste a valor presente, diversos, método de equivalência patrimonial da contabilidade avançada, adiantamento para futuro aumento de capital. Então você tem diversos conteúdos exclusivos. E agora começa uma parte que é necessária para os contadores e a gente entende como fundamental também, que é a parte de Excel para contadores, onde a gente coloca Excel e BI para contadores e detalha esse conteúdo. Eu faço questão de ensinar o meu método de trabalho utilizando Excel e utilizando várias e várias formas de BI. Tá? E aí, a gente também inclui aqui, olha só, parametrizações e automações de sistemas. Eu ensino como você deve fazer todo o processo de parametrização. E, por fim, a gente tem um módulo de robotização, que a gente chamou uma professora convidada para ensinar exatamente a robotização no processo contábil. Tá? E olha só, robotização, como a gente já vem falando, é o futuro. Muito bacana, viu, professor? Fantástico aí o conteúdo do curso. Fantástico aí todo esse escopo do que a gente tem aqui. Fora aí eu estou vendo alguns módulos bônus, alguns casos práticos envolvendo fiscal, DP, novidades na área fiscal, que são aí diferenciais para esse profissional que está atuando como analista contábil e que pode utilizar esses conhecimentos para levar ainda mais informações estratégicas, gerenciais e tornar o seu trabalho cada vez mais analítico. Então, muito bacana
Parabéns aí pela ferramenta, parabéns pelo conteúdo do curso. A gente vê que foi realmente desenhado com cuidado de formar profissionais realmente com habilidades que o credencie a atuar no mercado como analista contábil. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo percebeu aí o valor imensurável que uma ferramenta como essa pode trazer para a sua carreira. E é interessante, professor, porque eu desafio quem está nos assistindo a encontrar algo com esse nível de profundidade, com esse nível de prática, com esse nível de alinhamento teórico-prático no mercado, porque realmente é impossível, tá? É impossível. Ainda mais tendo, além da sua participação, a participação da professora Catarina Amaral. Eu tenho o privilégio de coordenar esse projeto, coordenar do aspecto pedagógico. Eu estou sempre discutindo com o professor Marcos Lima o que é que a gente entende ser as entregas fundamentais para aqueles que estão aí adquirindo esse projeto. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco agora. A gente já recebeu aqui centenas de perguntas no chat a respeito do preço. Está todo mundo achando, professor, que vai ter que trabalhar o resto da vida, né? Vai ter que pagar uma faculdade para poder adquirir o curso. E o preço é isso tudo, professor? Assusta tanto assim? Não, não assusta. É um preço camarada. Camarada? Camarada. A gente vai falar do preço agora, né? Vamos deixar para falar mais na frente. O próximo encontro. É importante que você perceba primeiro o valor de uma ferramenta como essa. O valor de você ter à sua disposição um treinamento que carrega ali anos e anos de experiências teórico, prática, de professores que estão com atuação aí dentro do mercado diária, vivenciando o jogo, estão no campo de batalha. Nós não estamos, pessoal, falando aqui de coisas que a gente ouviu falar ou aprendeu em livros, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu, professor Marcos Lima, professor Rondinelli Coelho, nós somos sócios de um grupo de empresas. Nós temos mais uma sócia também. E nós desenvolvemos dentro desse grupo de empresas, nós temos uma que é a Compliance Contadores Associados, onde nós temos clientes, nós fazemos essas contabilidades todos os dias. Nós sabemos aquilo que você aí, contador que está nos assistindo, enfrenta, as dificuldades que você tem para receber uma documentação, para poder integrar um sistema, para poder mudar a mentalidade de equipes. E isso tudo também está carregado dentro do treinamento, tá, pessoal? A gente fez o upload aí de todas essas experiências, de todas essas vivências, para poder exatamente te mostrar atalhos, como eu citei na primeira aula, mas atalhos do ponto de vista de te direcionar de forma mais assertiva para diminuir os teus erros, os teus tombos aí ao longo do caminho, tá? E, professor, tem aqui algumas perguntas que eu acredito que elas já foram até respondidas pela explicação, mas eu queria que você reforçasse. A primeira delas é aqui. Esse curso é suficiente, professor? Quero ser um analista contábil, dos bons. O curso é suficiente? Olha, eu entendo que é o mais que suficiente. Por quê? Porque eu, sinceramente, professor, gostaria de uma ferramenta dessa na minha época em que eu estava começando. Eu acredito que eu teria sido ou seria, nesse momento, um profissional 10 vezes melhor. Então, entendo que, sim, é suficiente. Obviamente que a gente não vai dar um diploma de faculdade, né, para você tirar o CRC. Mas a grande diferença é que a gente vai lhe dar conteúdo direcionado. Conteúdo direcionado de aplicação imediata. Né? Porque, por exemplo, imagina que você vai para uma entrevista de emprego e você está pleiteando ali uma vaga para fazer contabilidade, e aí você chega no primeiro dia, você tem que fazer contabilidade de uma empresa do Simples Nacional. Você vai chegar em casa, vai abrir o seu curso, vai poder testar, fazer, contabilizar, analisar, fazer um encerramento de demonstrações, vai poder ver o Excel, vai poder ver o documento fiscal, tudo isso de forma muito prática, para chegar no dia seguinte e dizer assim, ó, cara, eu sei fazer isso aqui. Então, assim, é de fato um conteúdo extremamente aplicável. Professor, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer questão que você responda, porque eu não sei se vocês sabem, tá? Mas nos nossos treinamentos, muitos de vocês que estão nos assistindo podem já ser alunos de outros cursos, e quem responde por toda a nossa parte pedagógica é o professor Marcos Lima. Ele é o responsável por todo o nosso departamento pedagógico. E uma das perguntas que a gente recebe muito é assim, ó.
Pessoal, tá bom, professores, mas vocês vão me acompanhar ao longo desse curso? Se eu tiver uma dúvida, professor, lá na hora de instalar, na hora de usar o programa, de cadastrar a empresa, de fazer uma depreciação, de fazer uma contabilização, vai ter alguém para me ajudar? Professor, o senhor vai me responder no WhatsApp? 24 horas por dia. Eu costumo dizer, eu recebo mensagens, tá, professor, quase que todos os dias, e recentemente eu recebi algumas nesse sentido, fica até interessante comentar, que a pessoa me disse, várias pessoas, mas uma delas me chamou bastante atenção, ela disse assim, professor, eu tenho uma entrevista amanhã, e eu queria que o senhor conversasse comigo a respeito dessa entrevista. Eu, na hora, quero isso. E aí ele me disse para qual era a vaga, que era analista contábil, e aí eu me reuni com ela via Zoom, e aí disse para ela, ó, você vai se comportar assim, 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 e tecnicamente você vai estudar para essa vaga esse e esse. Consegue estudar agora de madrugada? Ela, consigo, relaxa. Aí eu, beleza, eu gosto de ter assim, de desafio. Aí quando foi no outro dia, ela foi para a entrevista, e quando foi no final da tarde, professor, recebi aprovação já. Ou seja, esse acompanhamento que nós ofertamos é um acompanhamento personalizado. Eu particularmente, adoro me reunir com alunos. De dizer, ó, você vai precisar fazer isso, isso e isso. Agora você vai me prometer uma coisa. Me diga qual foi o resultado. Porque mais do que dinheiro que você possa ganhar, e você sabe muito bem, professor, é o resultado que o aluno traz pra gente e quando ele diz, professor, consegui. Isso é inacreditável. Por isso que eu gosto tanto de acompanhar. Fantástico, pessoal. Eu sou um testemunha ocular, estou aqui diariamente vendo a dedicação do professor Marcos Lima em atender os alunos, em tirar dúvidas, em se reunir via Zoom, em responder no WhatsApp. E ele faz isso sempre com muita alegria, com muito prazer. E é sempre, assim, algo muito valioso, né? Porque a gente sabe que o que acontece aí no mercado, em muitos treinamentos, é que você acaba adquirindo um treinamento, para você tirar uma dúvida, você tem que mandar um e-mail, passa 2 meses para ser respondido. Quando a tua resposta não é uma outra pergunta, então você acaba não tendo timing para poder desenvolver os seus conhecimentos, para poder aplicar esses conhecimentos na prática, e você pode ter certeza que isso não acontece aqui, tá? Nosso compromisso é, de fato, entregar aquilo que a gente promete e acompanhar, dar suporte, porque o teu desenvolvimento enquanto profissional vai ser o maior testemunho que esse treinamento, que essa ferramenta pode ter. Então é exatamente por isso que eu já estou caminhando aqui para o encerramento desse nosso terceiro episódio, mas eu vou deixar mais uma vez alguns depoimentos de alunos que fizeram e fazem parte dos nossos treinamentos, especificamente do Formação em Analista Contábil. E eu gostaria que você não saísse, que você não fosse embora, que você assistisse esses depoimentos, porque você vai ver pessoas como você que decidiram começar uma jornada de aprendizado e que conseguiram resultados extraordinários. Porque, mais uma vez, uma coisa é você ouvir isso da minha boca, da boca do professor, e muitas vezes a gente demonstrar até mesmo sem querer uma realidade que se distancia um pouco da sua hoje. Mas pode ter certeza que nesses depoimentos você vai encontrar pessoas que estão vivenciando exatamente tudo aquilo que vocês estão vivenciando no dia a dia também, tá? Então, professor, palavras finais para a gente encerrando esse terceiro episódio. Quero agradecer a participação de todos aqui no terceiro episódio da Jornada do Analista Contábil. E vocês viram aí exatamente como é que funciona toda a nossa metodologia. E é uma metodologia, professor, que, reitero, são 10 anos de experiência com essa metodologia e, assim, resgatando diversos resultados de maneira positiva, absolutamente. Então, se você quer entender como ter essa metodologia para você, como ter essa ferramenta para você, vamos nos encontrar no próximo episódio. Pessoal, muito importante, tá? Nós teremos o nosso 4º episódio da Jornada do Analista Contábil. Muitas das perguntas que vocês estão mandando, como qual o valor do curso, vai ter desconto especial para quem participa da jornada, o que tem de bônus, vão ser respondidas nesse 4º encontro, onde vocês terão a presença do professor Marcos Lima, esclarecendo todos os detalhes e mostrando tudo o que você precisa fazer para se inscrever na próxima turma do curso de Formação em Analista Contábil. É importante só destacar, tá, pessoal, que essa turma que vai abrir as inscrições, ela tem um quantitativo de vagas extremamente limitado, exatamente por conta desse acompanhamento personalizado que é oferecido, tá? Portanto,
se programe aí para estar no quarto encontro, para fazer sua inscrição imediatamente durante a quarta aula, tá? Para que você não perca a oportunidade de fazer parte dessa próxima turma do curso de formação em analista contábil. E vai ter bônus surpresa, tá? Bônus exclusivo para vocês, que o professor Marcos Lima vai detalhar na aula 4. Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Eu me despeço de vocês, mas na quarta aula vocês terão aqui a presença do professor Marcos Lima, dando todos os detalhes de como você vai fazer para fazer parte da nossa comunidade, do nosso treinamento de formação em analista contábil. Professor, valeu, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos, sou contadora, estou iniciando, né? E o intuito do curso foi para eu ter a prática, né? Exatamente de que um analista contábil faz. Eu dei uma verificada e tinha, né, as matérias referentes a como você fazer escriturações e tudo, e de fato o curso tem me ajudado muito. O que eu mais gostei foi a didática do professor, que, assim, de verdade me trouxe muita experiência, até mais do que na própria faculdade, o modo com que ele explica, o modo com que ele apresenta as matérias, inclusive com exercícios práticos de coisas que, assim, eu mesma nem imaginava que era possível, né, ter exercício prático, um curso online, e, para falar a verdade, superou as minhas expectativas. A didática do professor tá de parabéns, de total entendimento. Olá, pessoal, meu nome é Viviane Oliveira, eu sou estudante de Ciências Contábeis. Bem, como a gente sabe, na faculdade é nos dado toda a teoria e toda uma base para que a gente realmente escolha a área que a gente quer se especializar e se aprofundar mais nos estudos, né? Mas ali no dia a dia, quando eu me vi ali na realidade, fazendo ali a prática, eu vi que eu não tinha todas as competências necessárias para executar a tarefa que me foi dada. E através desse curso, eu pude realmente colocar em prática tudo o que foi ensinado. A didática do professor, assim, é excelente, não tem como você não aprender, entendeu? E me ajudou muito no dia a dia, foi realmente um diferencial para minha carreira. Eu pude realizar as tarefas que foram me dadas ali no dia a dia. E o meu recado para vocês é que para vocês investirem em educação, invistam em educação, se especializem nessa área. O professor tem vários cursos que podem com certeza te ajudar nessa caminhada. Fez a diferença na minha vida, tem feito diferença a cada dia e eu espero que faça diferença na vida de vocês, tá bom? Essa foi a minha experiência, era o que eu queria passar para vocês. Tá joia? Tchau, tchau. Olá a todos, meu nome é Lucas Henrique e eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia muito boa, algo que vale muito a pena. Eu sou formado em contabilidade desde o ano passado, sou pós-graduado em gestão e planejamento tributário, sou também, tenho outra graduação, sou licenciado em letras e pós-graduado também em letras. E o grande divisor de águas para mim nesse período como empreendedor contábil, né, em uma cidade pequena aqui no sertão de Pernambuco, foi justamente no curso qual eu fiz matrícula, me inscrevi e quero indicar a vocês. É um curso bastante interessante e só mesmo você pegando o link e conhecendo o curso e vendo que ele é um curso maravilhoso. Lá você vai aprender com esses lançamentos contábeis, com as obrigações acessórias e tudo isso aí de uma forma prática, né? De uma forma prática. Eu já fiz vários cursos presenciais, palestras e tudo longe disso
É apenas aquela coisa superficial, né? Fica apenas ali na margem, fica apenas ali na teoria, mas esse curso eu quero indicar para vocês. Eu não sou de estar fazendo vídeo, não sou de estar proporcionando assim tanta marketing, mas esse curso é um divisor de águas na minha carreira, vai me ajudar muito para eu que não tinha experiência na área prática, né, que é a área contábil, inclusiva na forma financeira, você pode dividir e não pesa. É um investimento que vai valer a pena e vai te fazer um grande diferencial na tua carreira e na tua vida profissional, né? Porque o que nos distingue realmente é isso, é nós sermos diferentes, né, da maioria dos outros, né, computadores. Oi gente, meu nome é Suelen Petrila, eu falo da cidade de Campinas, São Paulo, estado de São Paulo, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Então, eu venho de zero conhecimento da área, zero. E quando eu fiquei desempregada em 2018, eu decidi abrir um escritório contábil. E assim, tive a ajuda de muitos professores na época que me apoiou e acreditou na minha causa, né, e me deu muito incentivo. Mas mesmo assim, eu sentia falta de um conhecimento específico no qual eu não tinha por não ter tido experiência na área. Na minha busca diária por conhecimento, né, e através das redes sociais eu conheci o professor. E foi aí que eu fiquei encantada com a forma com que ele fazia no Instagram e vi que ele disponibilizava cursos. Então resolvi fazer a aquisição e isso aí foi um divisor de águas gigantesco na minha profissão. O apoio que a gente tem não só da plataforma em si, mas das pessoas que estão por trás do professor. Gente, o ensino, a didática, vale muito a pena o conhecimento. E assim, depois que eu fiz o curso, eu tenho muito mais propriedade de falar com os meus clientes e me ajudou pra caramba mesmo. Eu tenho que agradecer demais esse empenho de vocês, porque eu, desde 2018, que foi quando eu comecei a empreender e abrir o escritório, eu nunca tive contato com tanto conteúdo bacana e com tanta informação que realmente tá ali na nossa rotina, né? Na nossa rotina diária ali do escritório, meu, é muito legal isso aí. Obrigado mesmo, vocês são demais e espero aí poder fazer outros cursos que eu sei que vocês têm. E obrigado mesmo. Sérgio Ronaldo, tenho 43 anos e sou aluno de Ciências Contábeis na Estácio FIC. A minha vida profissional antes de conhecer os cursos do professor era mais ou menos assim. Tive iniciação na área contábil em 2009 e vi que eu precisaria estudar um pouco mais, mas mesmo assim fui empurrando com a barriga. Em 2017 me matriculei no curso de Ciências Contábeis na Estácio, mas mesmo assim continuei só na faculdade, sem me qualificar profissionalmente. Aprendi o que podia e fazia um treinamento aqui e um treinamento ali, oferecidos pelo escritório. Em 2019 eu tive uma grande surpresa. No dia do meu aniversário, dia 30 de novembro, eu fui demitido. Fui demitido. E quando cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa e decidi que 2020 seria o ano da minha mudança, sem imaginar que 2020 seria com tantas emoções, mas mesmo assim continuei com meu foco. E desde então, eu venho estudando, separando 6h30 do meu dia para os estudos. Entre eles, as aulas da faculdade, os cursos do professor, conteúdos relacionados à minha profissão e os conteúdos também pela internet. Eu queria dizer que ter conhecido o professor e os seus cursos mudaram muito a minha vida, tanto profissional como pessoal. E se alguém estiver interessado em querer aprender um pouco mais da área contábil, eu indico com certeza os cursos do professor. É uma equipe altamente preparada, com conteúdo muito bom. Eu super indico. Um abraço.
Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou de Recife, Pernambuco. E eu tô vindo aqui para falar com vocês através desse vídeo uma experiência que eu tô tendo nesse curso. Ele veio a abrir a minha mente, né, referente à minha área de trabalho. Eu sou formado em contabilidade e assim eu queria compartilhar com vocês o que está sendo fazer esse curso, né? Ele veio abrir mais o mercado de trabalho para mim, onde eu tinha algumas dificuldades para tratar com alguns clientes meus, e hoje ele está sendo uma ferramenta de desenvolvimento do meu trabalho. Eu queria deixar aqui em coisas sucintas, né, que o trabalho do professor, ele é esclarecer, mostrar a didática da nossa área contábil, que eu achei muito interessante. Uma vez eu vi o vídeo dele, ele explicando que quanto é que você poderia investir na sua carreira, né? E isso me preocupava muito em ter que me entrar no mercado de trabalho, na minha área, e não conseguir almejar o que eu queria, que hoje é trabalhar para mim. A gente hoje está passando por esse problema aí da pandemia, mas graças a Deus eu consegui dar continuidade aos meus trabalhos em casa, através dos meus pequenos clientes, mas pelo menos me ajuda muito. E assim, eu queria ser bem breve. Você que é da área, dá uma olhada, acompanha o professor lá, a equipe pedagógica dele, o professor Marco Lima, o professor Felipe Guerra, e eles explicam, eles são bem didáticos. Eu acho que vai ajudar muito a sua carreira. Para mim, está sendo gratificante dar continuidade nesse curso e sabendo que eu já estou tendo algum retorno e que eu espero um dia viver do meu trabalho e me dedicando. Obrigado, pessoal.